Não, muito Brunão, bom. obrigada por ter compartilhado isso. E obrigada por estar ensinando a igreja brasileira isso. Porque é tão precioso. É tão precioso. Tipo, eu vi aqui diferentes movimentos de adoração no Brasil, eu vi o que eu vivi aqui e conheci as igrejas por muitos lugares do Brasil e observando também o coração adorador do Brasil. E essa essência, essa busca, e uma coisa muito legal que eu acho a respeito da cultura brasileira é que quando a gente está, sei lá, num culto e todos percebem uma presença assim densa, mais tangível de Deus, cara, nego esquece de tudo, nego larga tudo. A gente pode ficar aqui 3 horas. Não tem aquela coisa, não, mas vamos aqui na programação. Tipo assim, é um apreço pela presença que eu acho que está existindo um pouco da extinção desse apreço. Aqui ou lá? Lá já existe há bastante tempo. E na tentativa de copiar, ou até se inspirar, tá? Eu acho que é legítimo se inspirar, aprender. Sim. Mas acho que nessa tentativa de olhar para eles e atingir um nível de excelência, organização igual, eu acredito que existe, sim, uma competição. Eu digo competição porque, como eu digo, né, como eu disse antes, é um entrave espiritual. As pessoas não percebem que é uma guerra espiritual. Mas existe uma resistência, que é a perfeição versus a presença. Porque, às vezes, para você honrar a presença, você vai abrir mão da perfeição. Eu não sei porquê, mas eu sempre tenho história de cabelo zoado, maquiagem zoada, música que eu se me tornei. É um cronograma competindo com a presença, né? Exato. Porque Deus, eu falo que eu tive as experiências que parece que, de propósito, eu sempre tive experiências que testavam, tipo, essa coisa de, nossa, eu saí... Tudo tava ruim, mas aí rolou. Saí da gravação, quando eu fui ver, tava toda borrada, o batom aqui, sabe? Tipo assim, eu tenho várias histórias assim. A versão de Só Quero Ver Você, nossa, que saiu, os meninos, sei lá, não sei, me mandaram para eu ouvir, eu escutei, não escutei, que eu tinha se me tornado feio. Aí foi a versão que estourou. Sabe assim, de verdade, eu sempre tenho umas histórias assim de, sei lá, tipo, eu acho de verdade, eu acho que Deus, ele Sempre sai do botou controle. um alvo, não é de propósito para tipo, forjar o meu senso de valor e, tipo, a gente quer fazer o melhor, lógico, mas sabe quando, sei lá, Deus testando o que você prefere? Tipo assim, não, deixa eu ficar aqui bonitinha e fazer um negócio bonito aqui no palco, ou se você vai esquecer que tá ficando pior, né? Porque tudo agora é transmitido, tudo agora é... Então, tá tudo registrado, né? E a transmissão, depois você pode cortar e clipar e botar, e se você não fizer, algum outro ministério, alguma outra pessoa, algum outro canal vai fazer. Então, e a gente sabe, inconscientemente e conscientemente, a gente sabe que tudo que a gente está fazendo está sendo observado e vai ser usado contra ou a favor de nós. Agora, esse medo está controlando a nossa vida e está controlando o nosso Isso culto. que está regindo a adoração, você fala. Eu não estou dizendo, está dominado. Não, eu não. tenho muita fé, muita esperança, eu vejo muita coisa boa ainda acontecendo. Mas a tendência, porque nós estamos vivendo um tempo de um aumento da vaidade, isso é bíblico. Existe um aumento da vaidade. Então, existe também... vai ter que haver um aumento da quebra com a vaidade daqueles que querem agradar ao Senhor, porque sempre chega um momento que você vai precisar decidir qual que é o seu Senhor, né? Se é ali os resultados, se é quão bonito tá. E aí agora eu volto e retorno para aquele ponto que eu comecei a falar a respeito da diferença entre adoração no Brasil e lá. Tudo que é bom, o diabo quer saturar para que você se torne escravo dele e seja ruim. Né? Porque coisas boas vêm de Deus. Mas se você saturar naquilo, se você abusar daquilo, se você se tornar dependente daquilo, agora aquilo já está te levando para a destruição. O Rafael Conrado, né? Ele fala, se o diabo, macho, se o diabo não consegue te parar, então ele te empurra. Se ele não te para, então ele fala, então vai mesmo, mas só que vai com... Então vai... E aí você perde. Indo. E aquilo se torna um ídolo seu. Por exemplo, a comida. A comida foi dada por Deus, é bom.
Mas a glutonaria e o ídolo Sim. à comida é uma, né? Enfim, vocês entenderam? Tudo aquilo que é saturado. Então, existe uma bênção incrível a respeito da cultura americana, que é essa excelência, que são os equipamentos bons, que é a capacidade de remunerar pessoas na área da adoração, no ministério. Eles são muito bons em tornar algo tipo replicável, sabe? Tipo assim, vamos criar uma cultura ao redor disso, vamos criar um sistema ao redor disso. Eles são muito bons disso. Agora, quando isso satura, quando você foca nessas coisas, em vez de fazer essas coisas servirem ao propósito e à essência, quando o pacote se torna mais importante que a substância, aí você começa a entrar numa área de perigo. Por exemplo, quando eu estava falando agora com vocês, o quanto honrar a presença é honrar a pessoa de Jesus. É uma postura de dependência. É você se manter sensível espiritualmente, é você se manter flexível, é você treinar sua banda para se manter flexível. O músico, ele, lógico, não quer sair errando um monte de coisa, mas ele também não pode ter uma vaidade, porque se a gente fizer, ele tem que ter uma química, uma coisa. E uma coisa que eu percebi a respeito nos Estados Unidos essa ginga brasileira, esse improviso, essa coisa de seguir um ao outro e meio que na química, é mais raro lá. Às vezes, eles tocam de maneira mais metódica. Então, você sai do script, você sai do mapa, os caras bugam. Eu queria perguntar, você já está respondendo uma pergunta. Primeiro, lá você era ministra de frente e tinham outros com você? E os músicos todo dia eram os mesmos ou mudava? A gente tinha 2 bandas e rotava por semana. Tá, porque minha pergunta chega nesse lugar. Aqui no Brasil, você, Lara Sogueles, com o seu time, com a sua equipe, e, cara, tendo a liberdade fluindo, e daqui a pouco, como é que vai ser hoje, gente? Não sei, vamos começar, vem atrás. Exato. Porque pela familiaridade, então, aquilo tudo. Como é que era lá a questão de, beleza, a gente tem esse set, só que, de repente, a gente sabe que o Rio de Deus está levando para outro lugar. E você fala, cara, beleza, gente, hoje a gente desenhou um set que não era o que era para ser. A gente precisa mudar ali no meio. Como que era essa liberdade lá, ou a dificuldade disso? Que eu acho que toca o que você estava falando já. Sim. Tremenda. A gente fazia, para responder na questão prática, eram 2 formações. Então, uma semana uma, outra semana outra. Aí, depois, na outra, voltava para uma e depois outra. Então, 2 equipes. E também eu ministrava, mas no início, a gente tinha um costume de ter mais umas 5, 6 pessoas cantando. Sabe aquele perfil americano, ficar 6, 7 cantores na frente? E a gente sempre dividia. Então, uma pessoa lidera uma música, outra lidera outra lidera outra. Então, é mais diversificado. Então, essa parada de você liderar... É morte. Você, não consegue? Você não está nas rédeas. Consigo para uma gravação, para uma experiência, um final de semana, de uma Pra conferência. mim era normalzaço. A vida inteira... 5 anos e meio? 5 anos e meio. às Depois você está dando um rolê na nação com força, verdade. tipo assim, podendo Dá ter uma a liberdade de fazer dá uma aquilo que segurada, você entende. São 7 pessoas para entender. Às vezes você quer construir alguma coisa também durante o período e você não consegue, né? Porque você tem um Tem momento. uma quebra. É verdade. Total, Ai, gente. Cristo eterno. Foi muito desafiante. E aí foi um misto. Era uma tensão de coisas. Eu vivi muitas tensões. Era aquela coisa assim, não, vou abraçar o novo. Eu entendo que deve haver uma forma de nós fazermos isso, dessa forma coletiva, que não é como eu estou acostumada, mas que honre Jesus. Mas era também um misto de, tipo, não, mas eu sei que existe um princípio por detrás de você poder liderar. Existe um princípio por detrás da submissão. Né? Porque na adoração, idealmente, né, a maneira como é eficaz espiritualmente, nós estamos submetidos ao Espírito Santo. Mas para nós estarmos submetidos ao Espírito Santo, nós precisamos estar submetidos àqueles que estão submetidos ao Espírito Santo. Né? Se você quer seguir Jesus, se você quer seguir Jesus no contexto, ou você vai ter que ouvir do Espírito Santo para seguir ele, ou você vai entrar em concordância com alguém que está seguindo Jesus.
Essa é a forma, né? A melhor forma de dar autoridade para Deus num contexto é submeter ao Espírito dele, e quando você está na liderança, mas você está rendendo a sua liderança ao Espírito Santo, ele está na liderança do lugar. Que é uma das coisas que eu comecei a entender. Quando eu era aluna do CFNAI, aquele primeiro ano, eu participava da adoração, mas eu não era líder. E eu percebia, tipo assim, as nuances da adoração, às vezes a presença de Deus vinha tremenda, assim, e aí era a próxima música, e quando eu fui ver, tipo, meu, o que aconteceu? E aquilo me deixava triste, cara. Eu queria muito, assim, sabe, ver essa liberdade do Espírito lá e tal. Só que eu não estava na posição de fazer nada a respeito daquilo. Eu podia influenciar ali, de baixo. E foi uma das coisas que o Senhor me falou. Você não pode liderar, mas você pode influenciar. Então, quando eu ministrava, eu ia, só que daí tipo rolavam uns cortes aqui, rolava assim, como federal. Como assim, corte? Corte de, tipo, agora a gente vai para a ponte, e eu estou tipo, ministrando outra coisa, assim. Gente, foi uma jornada esses meus últimos 5 anos e meio nos Estados Unidos. É pau mesmo. Que foi bem desconstruinte, assim. Mas calma, tem outros capítulos dessa história aí. Sim, com certeza. Não acabou assim. Tipo, Senão não teria durado 5 anos e meio de jeito Exatamente, exato. Apesar de que, às vezes, Jesus pede para a gente fazer algumas coisas que são bem difíceis. Eu sei. e faz parte. Mas não foi assim o tempo todo. Então, eu tinha essa sensação, cara, às vezes eu chorava no palco, e o povo achava que eu chorava com o trono de Jesus, era porque eu estava decepcionada, assim, do potencial, cara. Gente do mundo inteiro para encontrar Jesus, para ser treinado lá, e tipo assim, cara, faltava... E aí, quando depois desse ano, né, como aluna, eles me chamaram para liderar a adoração, aos pouquinhos eu fui podendo exercer, mas ainda era um sistema muito mais forte que eu. E aqui no Brasil, quando você é o líder, meio que você manda todo mundo e o povo faz, mas na América não é assim. Tem muito essa coisa, eles te testam como líder, né? Aquela coisa da confiança. Na verdade, a liderança saudável, ela é por confiança e não por título. Então, eu, como menina brasileira, eles nunca tinham tido uma líder de adoração brasileira, nem homem, nem mulher. Latino, acho que não realmente nesse papel de liderança. Então, foi uma coisa que eu sabia que era um favor de Deus muito sem precedentes. E aí, eu comecei, aos poucos, poder trazer algum tipo de mudança. Mas eu estou coliderando ali com o diretor musical, e o diretor musical ainda tem uma outra visão. E não tem muito essa coisa, tipo, fecho com você, vou até o fim, a gente segue você, onde for. Tipo, lógico, trabalhei com pessoas incríveis, com coração, tipo, para servir. Graças a Deus, tive equipes incríveis, eram todos alunos, a gente tocava junto todo dia, desenvolvia esse bom relacionamento com a equipe, mas eu estava treinando e tentando levar eles a um lugar muito desconhecido. Então, foi muito gradual. Foi muito gradual. E esse lugar desconhecido era para a equipe ou para toda a escola, os alunos que estavam participando? Eles já tinham provado de moveres do Espírito. O CFNAI tem um histórico de mover de Deus. Inclusive, 1 ano antes de eu chegar lá, eles estavam com um ministro de adoração, que o cara, ele é tipo um Jason Upton, assim. Inclusive, o timbre de voz dele parece o Jason Upton. Como é o nome dele? Ele chama Jonathan Lewis. Mas tem material dele? Tem. Spotify? Ele hoje é pastor da adoração do Upper Room, que é a minha igreja lá. Então, depois que ele saiu do CFNAI, ele foi para o Upper Room. Mas era bem essa pegada mover, mover, mover. Só que o CFNAI, ele viveu diferentes fases. A Laura é terrível, né, velho? Por quê? Porque o Brasil tá na Monte Sião, Dunamis, F-Hop, CFNAI. É gourmetizado, gourmetizado. Tipo, o som de tem um mover mesmo, assim, o profeta tá rolando. Eu já parei para pensar nisso. Eu juro que eu não fui atrás. Tipo, de verdade, eu já parei para pensar nisso, porque eu percebi como eu tinha meio que, de alguma forma, sido exposta a diferentes moveres e ministérios, né? E agora, na Europa, eu também estou, assim,
podendo conhecer um pessoal do ministério e de coisas que o Senhor está fazendo lá. Enfim, é outra história isso. Mas que eu também percebo que faz parte do meu chamamento. Mas eu já parei e pensei. Falei, cara, que loucura. Eu meio que tive, né, um contato. Mas já gerou alguma crise em totalmente você? o Senhor. Tipo assim, nossa, será que é eu que estou procurando? Não, eu sei que Não? não é. Vona, eu não vim de nenhum lugar. Aham. Eu não sou filha de ministros. Meu pai nunca nem conheceu Jesus. Eu não sou filha de ninguém. Ou, tipo, às vezes tem alguns ministros que a igreja deles são igrejas proeminentes, Sim. que, né, lançam bem os seus ministros. Eu também vim de igrejas incríveis, mas também não fui, sabe, não fui Lançada, vamos lançada falar por assim. um ministério. Tipo, eu não sei como, mas minha vida é uma narrativa que é eu com Jesus e aonde Ele me leva. É uma graça De mesmo. verdade. De verdade, mas é engraçado Ainda você tem um mencionar Novo isso. Hamburgo antes disso aí, né? Não tem O pessoal do Catch the Fire? Você deu Também. passada lá também, Passei né? lá também. Que É um graça, privilégio. soube Aí eu graça. ando Lembrei com os agora. adventistas também, às vezes, os arrais. Também? Já fiz turnê com eles. Já guardou até sábado, hein? Já guardei o sábado. Não, são amigos. Eu me Que sinto incrível, privilegiada, que de incrível. verdade. É, Eu amo uma poder graça. transitar, é uma honra para mim. Mas, enfim, falando lá do pessoal, desse pastor de adoração que hoje está no Upper Room, ele tinha acabado de viver essa transição, então eles conheciam esse lugar da presença. Mas, como os alunos eles vêm e vão no período de 2, 3 anos, recicla muito, então é muito difícil você criar uma cultura duradoura. Foi um dos desafios que eu encontrei. A gente treinava os músicos, aí já passava para a próxima geração. Então, eu tive que semear muito a cultura, eu repetia muito, modelava. Na verdade, eu aprendi muito a respeito meio que o que seria um apostolado, talvez, na adoração. Porque, para mim, né, o apostolado não é necessariamente implantar igreja, simplesmente. Acho que o chamado apostólico ele é de gerar cultura do reino. Não puxa a minha língua. O Brunão tá lá, doidinho pra falar. Nossa, eu amo esse assunto. Eu Não também, tô- Brunão. Ó, se não der pra gente falar tudo aqui, a gente combina depois e a gente fala mais. Não, mas ó, não, esses tempos atrás mesmo eu tava pirando nisso, assim, eu tava entendendo que a galera fala, Bruno, já falei, gente, mas é a primeira vez que a gente está trocando essa ideia. Israel foi dominado por 7 impérios, né, contando com Roma. Roma foi o 7º império a dominar sobre Israel, só que eles tiveram a ideia de não vamos transformar Israel em escravos. Eles foram os únicos que falaram, vamos transformá-los em cidadãos romanos. Cidadania, agora a gente está falando em colonização. Colonização, a gente está falando em mudança cultural. Come on. Qual foi a estratégia deles? Vamos enviar 300 apóstolos romanos Uau. para estudar a cultura judaica, sabotar a cultura judaica e estabelecer a cultura romana. Para quê? Para que entre o rei. Como assim? Uau. Vamos mudar a cultura deles, estabelecer a nossa cultura para que quando o nosso imperador vier, ele se sinta na sua própria pátria. Uau. Agora Jesus cuida de 12 discípulos, Uau. mas na hora de enviar eles, envia-os como apóstolos. Apóstolo era um cargo que não era gospel, não era... Os gregos usavam isso, os romanos dominaram os gregos e começaram a usar também a mesma estratégia. Ele tinha autonomia financeira, cultural e bélica para poder sabotar a cultura, estabelecer a própria cultura para o imperador deles vir. Jesus cuida de 12 discípulos, ou 12 homens como discípulos, na hora de envia como apóstolos. A Bíblia não descreve, mas eu imagino a crise. Os caras, peraí, apóstolo é um cargo dos caras que estão aqui sabotando a nossa cultura, estabelecendo a cultura deles para o imperador deles se sentir em casa. Ei, exato. Vocês estão sendo enviados para sabotar uma cultura, Come on. estabelecer uma cultura de reino, de paz, justiça e alegria. Para quê? Para que entre o rei. Aonde? Nesse culto, nessa faculdade, nesse shopping, nesse comércio. E na terra, para o retorno de Jesus. Exato. Estabelecendo o reino até que ele venha. Então, isso me fez assim, eu falei, caraca, peraí, o apostolado não é somente, ou talvez não seja nada, sobre expansão denominacional. Apostolado é sobre mudança cultural, estabelecimento de cultura do reino de Deus em todos os lugares que nós estivermos. Então, é sobre isso. E, através disso, a gente começou a sonhar com educação, e a gente tem uma escola hoje, tá? E por aí, tipo assim, começou a esposa dele é diretora da escola, tipo assim, a gente começou a pirar com outras coisas, que fala, cara, peraí, não é só sobre isso aqui.
é sobre mudança cultural. Aí você falou, cara, então eu acredito que o apostolado é sobre cultura. Eu falei, não, aí eu vou ter que falar. Eu falei, é exatamente. Muito bom. Nossa, muito bom, Brunão. É uma das coisas que eu vivi ali e entendi com Jesus Uau. também. Tipo, é uma mudança de mentalidade. E eu estava num contexto que eram pessoas de vários países diferentes, que, por um lado, é vantajoso. Por quê? Porque quando você é imigrante na nação americana, você já entendeu que você não pode sempre agir conforme a sua cultura local. Você vai ter que reaprender para navegar aquela nova cultura. Então, por um lado, é favorável. Eu sinto que, às vezes, é mais difícil, digamos assim. No Brasil, todo mundo brasileiro, todo mundo está acostumado dessa forma. Apesar de que, difícil ou não, nós fomos chamados para trazer uma cultura diferente. E eu entendi algumas dessas nuances, entendi esse chamamento lá, sabe? Eu nem sabia que eu tinha um chamado nesse sentido, mas eu acredito que o Senhor está levantando adoradores, líderes de adoração, adoradores que têm essa pegada apostólica, que é o quê? Ser pais e mães na adoração. Pessoas que geram um DNA, que geram cultura do reino, que levam pessoas a se desfazer da cultura de adoração para realmente honrar Jesus e fazer o que a gente estava falando antes, que é criar um lugar de habitação para a presença manifesta dele, né? Um lugar de oração e adoração. E com que isso se parece? Como que a gente pode honrar Jesus, né? Eu estava falando antes sobre ser estudante da presença, porque a gente não esgota o conhecimento de Deus, mas a gente começa a aprender alguns elementos, que, por sinal, a gente mencionou o Upper Room, né? Que é a minha igreja lá nos Estados Unidos. Esses anos, quando eu fui para lá, não era uma igreja conhecida, então realmente caí lá de paraquedas, mas eu via que eles tinham um apreço tremendo pela presença de Jesus. E fazendo... Quando você chegou lá, a terra não conhecia ainda o Peru. Não, foi antes Foi do... agora de 3 anos para cá, Fight né? My Battles. Foi bem antes. Eu cheguei em 2017, janeiro de 2017. A exposição deles, acho que aconteceu metade do ano, em 2018, assim. Eu ainda peguei 1 ano e meio de igreja local normal, assim. Mas ainda é uma igreja local normal, mas com grandes responsabilidades por causa dos olhos, né, que estão sobre eles, mas ainda bem locais na forma como eles conduzem as coisas.